Primeiramente, um bom dia a todos vocês. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos a essa nossa praticazinha de sexta-feira de meditação com uma ideia positiva. Então, acho que a gente está em conhecidos aqui, mas como essa aula ela está gravada, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Rafael, eu dou aulas de yoga e meditação. No entanto, hoje, eu estou aqui, eu gosto sempre de dizer que eu estou aqui como um aluno. Eu estudo o budismo e venho aqui justamente para a gente trocar uma ideia, tudo bem? E passar algum tipo de ensinamento que eu recebi. Porque esses ensinamentos, eles são muito práticos e adequados para o nosso dia a dia, independente deles serem budistas ou não, fazem todo o sentido a gente tentar aplicá-los no nosso cotidiano e obter os resultados dessa prática. Então, esse nosso encontro de hoje é um encontro que é promovido aqui pelo Seva Yoga. O Seva Yoga é composto de professores voluntários, né? Então, tem uma organização de professores que se voluntariam das mais diversas formas possíveis. Alguns dão aulas de yoga, outros dão aulas de meditação, outros ficam responsáveis pelas mídias sociais, por toda a divulgação, e tudo voluntário. E o objetivo principal é que vocês que participam possam colaborar para que a gente destine essa colaboração para uma instituição carente. Cada mês costuma ser uma diferente. Então, basicamente, esse é o objetivo do projeto. Hoje é o 13º encontro, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Não, na verdade, hoje já é o 14º encontro nosso, dessas sextas-feiras ao menos, onde a cada encontro eu venho trazendo uma meditação que está relacionada ao caminho para a gente ser plenamente feliz. Então, é a 14ª de 21 meditações que eu sigo do novo manual de meditação, que eu gosto sempre de mostrar. Um livro super prático para a gente ler, contemplar, mas principalmente meditar nesses insights, nesses ensinamentos, e tentar colocá-los eles em prática no nosso dia a dia. E sobre isso é bem importante a gente falar algumas coisas, porque eu acho que intelectualmente a gente compreende muitos ensinamentos, assim, né? De repente a gente fala assim, a gente precisa amar o próximo. A gente fala assim, eu concordo com isso, é legal, eu me sinto bem quando eu faço isso. Mas a gente fala assim, mas eu não consigo. Ou às vezes, né, a gente tem trabalhado aqui nas últimas aulas dessa nossa vontade de tentar ficar bem, e para a gente fazer isso, às vezes é necessário que a gente aprecie as outras pessoas. Olha só, é super legal apreciar as outras pessoas. A gente fica bem e a outra pessoa também fica bem. No entanto, a gente ainda não consegue apreciar todos igualmente. Tem pessoas que a gente aprecia mais, tem pessoas que a gente aprecia menos, tem pessoas que a gente não aprecia. Então, por mais que de repente a gente entenda intelectualmente, é difícil a gente efetivamente mudar a nossa vida em relação a um conhecimento. E a meditação, ela é essa ferramenta, esse mixer que mistura a nossa mente com esse ensinamento. Então, se a gente não meditar sobre isso, se a gente não tentar misturar a nossa mente com esses insights, é difícil a gente mudar. E, de fato, a gente só faz o que a gente quer, né? Não é verdade? Tem muitas coisas que a gente faz porque a gente sente a necessidade e, às vezes, nem são coisas que nos fazem bem e a gente acaba fazendo, mas, no fundo, tem um desejo por trás daquilo. Às vezes, o desejo é financeiro, às vezes, o desejo é de satisfazer um próprio desejo. Estou pensando, sei lá, numa comida gostosa, mas que não é nutritiva, por exemplo. Por que a gente come se nos faz mal? Não, porque a gente quer satisfazer um desejo do paladar, por exemplo. Então, para a gente gerar o desejo de conseguir se libertar de muitos dos nossos sofrimentos,
a gente precisa contemplar sobre isso. É quase que incrível o trabalho que a gente precisa fazer com nós mesmos, no sentido de que a gente precisa se convencer de que as coisas que normalmente ou automaticamente a gente faz hoje não são fonte de felicidade, apesar de a gente já ter vivido uma vida inteira e percebido isso. E muitas das coisas que a gente meio que deixa para lá, tudo bem, eu entendi, mas eu não consigo, eu sou assim mesmo, entre outras coisas, de repente está ali o que vai de fato fazer a gente feliz. Okay? Então, esse 14º degrau dessa nossa escada rumo ao caminho que nos torna um ser mais feliz, se chama grande compaixão. E grande compaixão é um nome muito bonito, só de a gente escutar. Mas é importante que a gente entenda o que é a compaixão e a grande compaixão. Então, compaixão, eu vou ler a definição que está no livro Como Transformar a Sua Vida. Esse livro aqui de venerável Gaskell Sangyats, que é o fundador da nova tradição Kadampa que eu estudo. Ele diz que compaixão é uma mente, ou um estado mental, motivada por apreço pelos outros seres vivos e que deseja libertá-los dos seus sofrimentos. Então, tem duas coisas importantes nessa definição. A primeira é uma mente que aprecia os seres vivos. Então, a gente só deseja libertar do sofrimento aquele ser vivo que a gente aprecia. Se a gente não apreciar, a gente não quer que ele se liberte do sofrimento. Olha que interessante a gente contemplar isso. Então, muitas das vezes, quando a gente está com raiva de alguém, ou que simplesmente a gente está indiferente a alguém, é porque a gente não aprecia essa pessoa. Se a gente não aprecia, a gente não consegue gerar compaixão. Se a gente não gera compaixão, é muito difícil a gente gerar amor. E as nossas relações são totalmente desequilibradas. E a gente, agindo de forma desequilibrada, nós agimos de forma negativa, realizando ações que são negativas. Como, por exemplo, justamente, ficar com raiva da pessoa, agredir a pessoa de alguma forma, às vezes física, verbal, às vezes desejar o mal para a pessoa, às vezes mentir para enganar, às vezes roubar algo da pessoa, nem que seja o bem-estar dela. E essas ações negativas que são o nosso problema, porque elas são as causas do nosso sofrimento. Então é incrível a gente perceber essas relações dependentes, né? E que se de fato a gente tiver uma mente de autoapreço, igual a gente comentou nas outras aulas, pensando em nós mesmos e buscando a nossa felicidade, ainda assim a gente precisa olhar para os outros e apreciá-los verdadeiramente. Como a gente viu, como a gente apreciaria a nossa bondosa mãe, como a gente apreciaria o nosso melhor amigo, como a gente aprecia um filho, né, e tem amor incondicional por ele. Então, a gente precisa desenvolver. E apesar desses raciocínios serem bem lógicos, e a gente entender assim, então eu vou começar a apreciar todo mundo e vou realmente me importar com o sofrimento de cada pessoa. Então, a gente ainda não consegue fazer isso. Por isso, a gente precisa contemplar um pouquinho mais sobre esses sofrimentos que acontecem. E não é ser negativista, sabe, em relação ao mundo. Na verdade, é ser bem realista, né? E hoje é fácil a gente fazer isso, é só ligar a televisão. A televisão é a nossa fonte de compaixão, porque tem muito sofrimento manifesto nela. E se a gente não lida de uma forma adequada com a televisão, a gente gera medo, a gente gera raiva, a gente fica impaciente. Às vezes é bom até se afastar por um tempo para você ter forças para lidar, mas de fato é muito sofrimento que a gente acaba vendo. Então os seres vivos, eles sofrem a todo instante, desde sofrimentos básicos como querer abrigo, alimento, desde o sofrimento de não conseguir atender os seus desejos e passar a maior parte do tempo tentando satisfazê-los. E ainda que esses desejos sejam satisfeitos, rapidamente outros virão que serão difíceis de serem realizados
e que podem ser que não sejam. Então, é como se a gente estivesse correndo atrás do nosso próprio rabo. É um ciclo incessante de desejos. A fonte dos nossos problemas hoje são os nossos desejos descontrolados. Esses desejos, principalmente por coisas exteriores a nós. E aí a gente entende o nosso lado. A gente olha para a gente e fala assim, nossa, é muito difícil mesmo, porque quando eu me pego no modo automático, de repente eu estou buscando coisas que de fato não necessariamente vão me trazer felicidade, mas eu sinto no meu coração que isso vai me deixar bem, né? Então eu quero trabalhar muito, eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero ter uma condição boa financeira. Eu acho isso ótimo, eu acho que isso é muito importante, a gente ter a condição financeira boa, entendendo que não é fonte de felicidade, pode te dar um conforto, okay? Mas de fato não vai te deixar mais feliz ter mais dinheiro. Na verdade, costuma-se dizer que quanto mais dinheiro, mais problemas a gente tem de outros níveis. Okay? Então a questão não é necessariamente dinheiro. A questão também não são pessoas à nossa volta, né? Quanto mais amigos, quanto maior as nossas responsabilidades diretas em satisfazer os desejos das pessoas às nossas voltas, mais difícil também é a gente conseguir efetivamente satisfazer os desejos dessas pessoas. Então, mais frustrado também a gente fica, ou sobrecarregado, o que a gente ainda não consegue fazer hoje. Então, para não me estender muito, o objetivo dessa nossa meditação de hoje é pensar assim, nossa, se eu sofro tanto, e eu entendo o meu sofrimento, sei que tem pessoas que sofrem muito mais do que eu, e entendo que todo ser vivo, de alguma forma, está sofrendo, a gente gerar o desejo. Tudo bem, a gente não tem habilidade ainda, mas gerar o desejo. Eu preciso libertar essas pessoas do sofrimento. Como que você pode fazer isso? Isso a gente vai falar na nossa próxima aula. Mas você precisa gerar esse desejo antes, porque se a gente não quiser, a gente não vai buscar métodos para fazer isso. Se a gente, sei lá, não quiser comer um bolo, a gente não vai nem perder o nosso tempo fazendo ele. Ou se a gente não quiser oferecer esse bolo para alguém, a gente não vai fazer. Então, hoje, a gente quer oferecer isso para as pessoas. A gente quer oferecer essa proteção contra o sofrimento delas. Ok? E para a gente fazer isso, a gente precisa querer. Então, eu vou pedir para que a gente se coloque na nossa postura de meditação. Para isso, basta que você se sente confortavelmente, onde a principal característica da sua postura é manter a sua coluna alongada e ereta, mas sem tensão. E assim contemplamos. Eu não posso suportar o sofrimento desses incontáveis seres que, assim como eu, sofrem incessantemente, afogando-se no vasto e profundo oceano do samsara, esse ciclo de renascimento contaminado. Eles têm de vivenciar insuportável sofrimento físico e dor mental. Eu preciso libertar permanentemente todos esses seres vivos dos seus sofrimentos. Ainda que eu não saiba como, esse desejo precisa estar vivo dentro de mim. Assim nos determinamos. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso libertar permanentemente todos esses seres vivos dos seus sofrimentos. Essa determinação, esse desejo profundo, incontaminado, é o objeto da nossa meditação. Esse objeto, esse desejo,
é a nossa mente de grande compaixão. Então, mantemos essa determinação de uma forma estritamente focada, para que a nossa mente se misture com esse entendimento. Preciso libertar todos os seres vivos do seu sofrimento.